Boa noite, igreja, graça e paz. Antes de mais nada, feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe a cada uma de vocês, dando sabedoria, dando paz, muito amor. Um beijo para minha mãe. Beijo, te amo, mãe. Vamos nesse momento louvar o nosso Deus, com tudo que temos, com o que somos, né? Pois nós temos muitos motivos para agradecer, pois Ele é bom e está sempre pronto a nos proteger, a nos socorrer. E vamos cantar a música Oceanos. Que você na sua casa possa fazer dessa canção uma oração, independente do que você esteja passando. Deus é contigo, em nome de Jesus.
Quero parabenizar nessa data tão especial a todas as mamães pelo seu dia. Dia que vocês são dignas, são merecedoras. Dia que vocês conquistaram com luta, mas valeram a pena. Porque realmente mãe é algo muito especial mesmo. Mãe não tem explicação, é a palavra mais sublime do nosso dicionário, é a palavra onde o ser que todos se curvam diante dele, não importa a raça, não importa a sua posição, mas todo filho se curva diante de uma mãe, alguém que ganhou autoridade dada por Deus para carregar esse nome tão especial. Palavras não podem explicar essa coisa chamada mãe, esse dom especial, esse dom maravilhoso, mas Deus sabia a quem dar, e aí disse a Eva: você será mãe, você terá filhos, você carregará dentro de si aquele que pisará a cabeça da serpente. Foi dada a você, mamãe, a graça de poder ser mães, ter filhos, e é algo de Deus. E nós parabenizamos a todas vocês, mamãe, por esse dia tão especial. Aonde você estiver, lembre-se, reflita nisso, ser mãe é um dom especial de Deus. E nesta noite não podemos ser diferente, nós queremos refletir com vocês a respeito de a história de uma mãe que a Bíblia coloca ela na galeria da fé. Uma mãe que a Bíblia, apesar dela começar a sua história no anonimato, mas ela ainda assim, ela é algo que a Bíblia destaca, essa mãe. Eu quero pensar com vocês nessa data tão importante a respeito de uma dessas mulheres, tá? E eu quero convidar você, se você conhece ou não, a acompanhar conosco no livro de Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 1, é o segundo livro da Bíblia. Se você tiver uma Bíblia, pode nos acompanhar. Êxodo, capítulo 2, verso 1 em diante, que conta um pouco da história desta mulher, dessa mãe que teve atitudes que glorificaram a Deus, atitude que louvaram a Deus, atitude que fez diferença na sua geração. E nessa noite eu quero pensar com você sobre atitudes que mudam a história de uma família. Atitudes que mudam a história de uma família. O texto nos diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi.
E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-se com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-se à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu-se a filha de Faraó para banhar-se no rio, e suas donzelas passeava pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. E abrindo-lhe viu, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino, cria-no, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou de Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Meus queridos irmãos amados, mães que nos ouvem nesta noite, nós queremos pensar um pouquinho a respeito da atitude de uma mãe que fez diferença na sua geração. Tá? A história desta mulher, ela nasce num contexto complicado. Os hebreus eram escravos dos egípcios. Se você lembra lá atrás, quando houve aquela fome, a família de Jacó, eles voltaram, eles se retiraram para o Egito, onde estava José, um dos filhos de Jacó, do qual era governador, e ele levou a sua família para lá por causa da miséria, por causa da crise que estava acontecendo no país de onde eles moravam. E ali eles ficaram por longos anos. José já havia falecido há muitos anos, seus descendentes, essa família agora de Jacó, o povo de Israel, que se torna o povo de Israel, eles já cresceram, já se multiplicaram, já estão em grande número no Egito. E Faraó, o rei do Egito, nesse tempo, ele começou a se preocupar, porque ali os judeus haviam crescido muito, se multiplicaram muito. E então ele criou um decreto, dizendo: olha, toda criança, todo bebê do sexo masculino que nascer, nem dos judeus, deve ser jogado no rio Nilo para morrer. E esta mulher, essa família ali, elas fazem parte dessa história. E ela já tinha 2 filhos ali, já grandinho, que era o Arão e a Miriam, e eles fizeram algo que pudesse, né? Essa lei foi criada um pouquinho depois. Então o menino Moisés, que já vai nascer aqui, ele agora faz parte do decreto de que deveria ser jogado no rio Nilo. Mas essa mãe, ao ver esse filho, ela escondeu o seu filhinho. Ela percebeu que aquele menino era especial, que aquele menino fazia parte de um projeto maior. E como mãe também, é claro, ela não permitiria que seu filho fosse morto. Ela não queria que o seu filho fosse jogado no rio Nilo apenas para morrer. Então essa mulher, ela começa a buscar estratégias para que salvar o seu filho. E a primeira coisa que eu quero destacar, a atitude da vida desta mulher, é amor. Essa mãe, ao ver o seu filhinho, ela amou o seu filho. Ela criou-se um amor tão grande por aquela criança, como mãe tem realmente, mas aquele amor é tão grande que ela é capaz de fazer qualquer coisa para que o seu filho não morra. Ela é capaz de abrir mão do seu filho, se necessário for, para que ele não venha a morrer, mas que ele venha a viver. Essa mãe, uma mãe amorosa, uma mãe que ama o filho, uma mãe que impede que o filho não caia nessas situações.
então ela não aceita a morte do filho, e ela então começa agora a viver algo que pudesse salvar o seu filho, que pudesse tirar o seu filho daquela situação. E então a Bíblia diz que ela buscou uma alternativa. Primeiro, essa mãe, ela vai fazer alguma coisa que possa salvar o seu filho, mesmo contra o decreto. Por amor, ela será capaz de abrir mão do filho para que ele continue vivendo. Você que é mãe, às vezes a sua situação, seu filho, você não sabe o que fazer, mas você ama seu filho, e você quer que o seu filho viva, você quer que o seu filho seja alguém que faça diferença, e você também precisa abrir mão do filho, precisa deixar que aquele filho vá de alguma forma, para que ele lá na frente, ele seja salvo, para que lá na frente ele tenha um cuidado especial de Deus. Segunda coisa da vida dessa mulher, atitude aqui é uma atitude de coragem. Essa mulher é corajosa. A Bíblia diz que o decreto era todo filho, todo bebê masculino fosse jogado no rio Nilo para morrer. E aquela mulher, ela esconde o seu filho, correndo risco, porque se aquele filho fosse pego, ela escondendo o seu filho, ela também poderia sofrer sentenças terríveis. Mas ela escondeu o seu filho, ela foi contra a lei, ela fez aquilo que ela podia fazer como mãe. Ela evitou que o seu filho, que alguém descobrisse que tinha uma criança ali, e ela protegeu o seu filho com coragem, ela guardou o seu filho com coragem, ela protegeu de tal forma que ninguém soube que aquela criança estava ali. Só que ela foi crescendo, 3 meses aquela criança poderia ser descoberta. Então ela criou uma outra estratégia, para que o filho agora continuasse vivo. Então o texto nos conta que aquela mulher, ela não podendo mais escondê-lo por mais tempo, ela fez um cestinho ali, e ela colocou dentro daquele cesto, ela cuidou, ela calafetou de alguma forma que aquele cesto vedasse, que não entrasse água. E ela pega aquela criança, coloca dentro daquele cesto e coloca na beira do rio Nilo, lá dentro do rio Nilo, onde as crianças deveriam ser jogadas, só que o menino não foi jogado, ele apenas foi colocado lá dentro desse cestinho, para que ele pudesse ser salvo. E ela então coloca o seu filhinho ali. Mãe, quantas vezes você tem criado estratégia, você tem programado alguma coisa para que o seu filho não morra, para que ele se escape, e com coragem você tem lutado por isso, você tem ajudado o seu filho a se salvar, a proteger ele, como essa mãe aqui, ela está protegendo o seu filho. A terceira coisa, a atitude dessa mulher é uma atitude de fé. Ela não apenas protegeu o seu filho, ela cuidou, ela guardou, ela colocou naquele cestinho ali, mas aquela mulher confiou no projeto de Deus. Ela confiou no plano de Deus. E o plano de Deus era que, alguma maneira, aquela criança, Deus pudesse fazer alguma coisa para que ela pudesse se salvar, para que aquela criança não viesse a morrer. E ela vai lá e coloca ele na beira do rio, e ela deixa a sua filhinha, a Miriam, a filhinha ali, a irmãzinha do Moisés, ali parada, olhando de longe para ver o que iria acontecer com aquela criança. Mas no coração daquela mulher havia fé, porque ela acreditava que Deus podia salvar, que Deus poderia criar alguma situação. Ela era uma mulher observadora, com certeza. Ela já havia percebido que a princesa, a filha do rei, sempre ia banhar-se naquele local, e por isso ela deixa a sua filha lá, observando. E a história nos chama a atenção, irmãos, porque a história dessa mulher faz com que a gente entenda como que essa mulher planejou salvar seu filho. Diz que, verso 5, que desceu a filha do faraó para se banhar no rio, e elas e as suas criadas, suas donzelas, e ela viu o cestinho,
E ela mandou que trouxesse aquele cestinho. E quando trouxe o cestinho, que abriram, descobriram o cestinho, tiraram a tampa daquele cesto, lá estava uma criança. E aquela criança chamou a atenção daquela jovem, a ponto que ela disse: olha, este é dos hebreus, eu vou adotar, essa criança não vai morrer, eu vou salvar essa criança. Aquela mãe, ela tinha fé. Ela sabia que Deus poderia trabalhar na história, que Deus poderia trabalhar, enquanto Deus havia trabalhado no coração daquela mãe para salvar o seu filho, Deus trabalhou no coração daquela princesa, da filha do faraó, para que pudesse salvar também aquela criança. E aí nos chama a atenção, você mãe, você crê que Deus está cuidando dos seus filhos? Você crê, mãe, que Deus está trabalhando na vida dos seus filhos, na sua família? Nós precisamos exercer fé. E hoje, mãe, quero falar especialmente com você, porque eu sei que vocês são mulheres que têm fé e que acreditam na salvação, que acreditam na vida, e vocês querem que seus filhos tenham vida, e a vida, ela está no Cristo. A vida está naquele que é o dono da vida. Jesus, ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá? Jesus é vida, e ele quer dar vida a todos aqueles que crêem. Então você, mãe, creia, coloca o teu filho nas mãos do Senhor, acredite, confie, descansa no Senhor, para que Deus possa salvar o seu filho, para que Deus possa dar vida ao seu filho, para que Deus possa trazer o seu filho algo maior do que você pode dar. Uma mãe, ela confia, uma mãe, ela acredita, uma mãe, ela luta pelo seu filho. E essa história conta-se no anonimato, porque eu disse para vocês, não cita o nome dessa mãe, mas quando nós vamos ali um pouquinho mais no Êxodo capítulo 6, verso 20, fala, aí vai citar o nome dessa mãe, chamada Joquebede, a mulher, a esposa de Arão, pai de Arão, de Miriam e de Moisés. Só que não para por aí, essa mulher é algo que nos chama mais ainda atenção, porque essa mãe, ela teve a oportunidade de cuidar do seu filho. E a quarta atitude do coração dessa mãe é uma mãe que ela abre mão do seu filho para que ele possa viver. Aquela mãe, ela coloca a sua filhinha ali não para que o filho fosse apenas devolvido a ela, mas para que ela pudesse ser a mãe daquela criança, pudesse criá-lo. E a filhinha então fica ali, a Miriam, e quando a princesa encontra e diz que vê aquela criança e se comove com aquela criança, a Miriam aproxima, orientada pela mãe, aproxima e diz, quer que eu vou buscar uma ama para cuidar desse filho, para amamentar ele para você? Ela disse, vai. E aquela menina foi correndo, a mãe traz a mãe do Moisés e coloca ali diante daquela princesa, e ela diz, olha, você vai criar essa criança para mim, você vai amamentá-lo ele para mim, e eu vou pagar para você um salário, e quando ele estiver desamamentado, estiver grandinho, então você me devolve, porque eu vou adotá-lo. Olha a atitude de uma mãe que abre mão do seu filho. Ela entregou o filho dela, o próprio filho, para ser filho de uma outra mulher, mas para que ele pudesse viver. Uma mãe é capaz de abrir mão do filho para que ele viva, para que ele tenha vida. Jesus fez isso por nós, Deus fez isso por nós. Ele deu seu filho, ele abriu mão do filho, ele sacrificou o próprio filho. Jesus foi sacrificado numa cruz, o Pai abrindo mão do filho para que eu e você pudesse ter vida, para que eu e você pudesse viver. Meu irmão, minha irmã, mamãe que está nos ouvindo, vocês têm um dom especial de ser mãe, e ser mãe implica em amar, implica em ter coragem, implica em ter fé, implica em abrir mão muitas das vezes. Quantas
filhos são criados longe das mães. Quantas mães abrem mão dos filhos para que eles vivam a vida? Às vezes nós precisamos confiar em Deus, acreditar que Deus está no plano, que Deus está no controle, que Deus está trabalhando e que Deus vai salvar a nossa família, que Deus vai cuidar da nossa família. Joquebede, ela amava Deus, ela amava os seus filhos, mas ela também foi capaz de amar de sobremaneira, a ponto de abrir mão do seu próprio filho, para que ele fosse criado, para que ele pudesse viver em outro lugar. Joquebede, uma mulher corajosa, que acreditou, que confiou em Deus, confiou que Deus trabalharia na história, para que o seu filho pudesse se salvar. Joquebede, mulher de fé, mulher que acreditou, que confiou plenamente em Deus, independente das circunstâncias, porque a sentença era morte, mas ela acreditava num Deus que é vida. Joquebede abriu mão do seu filho para que ele pudesse viver, mesmo que distante dela, ele pudesse viver, ter a vida. Mulher, você que é mãe, que tem filhos, acredite, Deus te deu esse dom especial, e Deus vai capacitar, tem te dado capacidade, sabedoria, e vai continuar capacitando você, para que você cuide dos seus filhos, para que você proteja seus filhos, para que você confie que Deus está cuidando dos seus filhos, para que você acredite que Deus tem planos melhores para os seus filhos do que você mesmo. Deus, Ele ama nossos filhos mais do que a nós mesmos. Ele mesmo declarou: ainda que uma mãe esqueça do seu filho, eu jamais esquecerei de um dos meus. Deus, Ele ama muito mais os nossos filhos do que nós mesmos. Deus, Ele tem planos melhores para nossos filhos do que nós mesmos. Então, o nosso papel, a nossa atitude é de confiar, é de cuidar, é de proteger, é de amar, é às vezes de abrir mão, para que Deus possa estar no controle. E eu quero fechar essa reflexão com vocês lendo o versículo de Hebreus capítulo 11, verso 23, que diz assim: pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes ouviram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Como você tem olhado para os seus filhos? Você tem visto apenas uma criança, ou você tem visto ali um projeto de Deus? Um filho que faz parte do plano de Deus. Nossos filhos são herança do Senhor, e nós devemos olhar para eles acreditando que ali existe mais do que uma criança. Existe ali alguém que nasceu para cumprir um propósito maior de Deus na nossa geração. Os seus filhos fazem parte de um projeto maior dessa geração, porque Deus vai usar poderosamente seus filhos para cumprir o plano maior dele. Deus tem planos maior para os seus filhos do que você mesmo. Deus ama mais os nossos filhos do que nós mesmos. Acredite, confie, tenha atitudes que realmente faça diferença, que mude a história, que possa fazer diferença nessa história hoje. Você que é mãe, que nos ouve, você é privilegiada de Deus, e você faz parte de um plano maior de Deus para dar vida. Vocês geraram vida dentro de vocês, e vocês vão continuar gerando vidas através dos seus filhos, através de vocês serem um canal de bênção na vida deles. Como? Amando os seus filhos. Como? Protegendo os filhos de vocês. Como? Acreditando, confiando que Deus está cuidando deles. Como?
vocês vão continuar abrindo mão dos filhos de vocês para colocá-los nas mãos do maior, do soberano que é Deus, que vai mover corações para ajudar a cuidar dos seus filhos, como Ele fez ali. Ele impulsionou, Deus colocou ali a filha do faraó para que pudesse cuidar do Moisés, para que pudesse adotá-lo, mas a mamãe estava ali educando, cuidou, amamentou, gerou e ensinou, instruiu, tal ponto de que lá na frente Moisés entendeu que ele fazia parte de um projeto maior, de um povo maior, de um plano maior, que era o plano do povo de Deus, e ele não temeu, mas ele lutou pelo seu povo. Ele acreditou que Deus tinha algo maior para a geração dele, para o seu povo, para a sua descendência. Meu irmão, minha irmã, você, mamãe, vocês fazem parte desse projeto de Deus. Acredite, enxergue mais nos seus filhos, porque Deus tem algo muito maior para vocês. Que Deus possa abençoá-lo, que Deus possa coroá-lo, que Deus possa multiplicar a bênção sobre vocês, que Deus possa encher os corações de vocês de amor, de coragem, de fé e de confiança que Deus está cuidando dos seus filhos. Deus abençoe grandemente a todos vocês, a todas as famílias, a todas as mamães que nos ouvem e até aquela que não nos ouve, mas que Deus também esteja abençoando a vida dela. Eu quero orar agradecendo por você, mamãe, por você ser uma pessoa tão especial nessa geração, na história da humanidade. Deus eterno, Deus bendito, Deus santo, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia, te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida. Se estamos aqui, ó Deus, é porque o Senhor Deus colocou uma mulher um dia que nos amou, que cuidou de nós, que nos protegeu, que teve fé e que lutou pelos seus filhos. Obrigado, Deus, pela vida das mamães, obrigado pela vida da minha mãe, obrigado pela vida da minha esposa, que é mãe dos meus filhos, obrigado por todas as mamães dessa história, dessa geração que nos ouve, dessa mamãe que tem cuidado do seu filho, que tem lutado por ele. Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoe grandemente a todas as mamães, que elas não vejam apenas que é mãe, mas que elas entendam que elas fazem parte de um projeto maior, um projeto do Senhor, que faz parte de criar vida, gerar vida, fazer vidas serem importantes nessa história. Que cada mamãe, aonde ela estiver, ela possa lembrar do seu filho, enxergar no seu filho alguém especial, como essa mamãe Joquebede enxergou ali no seu filhinho, e por isso ela lutou para que ele pudesse viver. Deus, em nome de Jesus, abençoe cada mamãe, abençoe cada ouvinte que nos ouve nesta noite, e que a bênção do Senhor esteja sobre o teu povo espalhado na terra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, que Deus esteja dando um dia maravilhoso a você. E você que é filho, cuide da mamãe, abrace e ame a mamãe, porque ela é merecedora. Amém. Deus te abençoe.